E aí, pessoal, tudo bem? Meus amigos, nesse vídeo eu quero falar sobre o fim de uma era, sobre o fim de uma das maiores dinastias da história da NBA. Vamos trocar uma ideia sobre o fim da dinastia Golden State Warriors. Ontem, velho, a derrota para o Sacramento Kings lá no play-in, ela decretou de vez o fim dessa dinastia que assombrou a NBA por muitos anos. Por muitos anos. E como torcedor do Thunder, eu posso falar com muita propriedade, porque poucos times sofreram tanto na mão desses caras como o Thunder sofreu. Poucos, cara. Poucos. Então eu tenho lugar de fala nessa discussão. Eu tenho lugar de fala. E assim, cara, ontem realmente foi o fim. Ontem realmente foi um fim, foi o fim. Era um fim já meio que anunciado, né? Desde o ano passado, o time já dava indícios de que estava chegando no seu limite, de que estava batendo ali no seu teto. Já vinha rolando um debate sobre isso, sobre essa questão do fim da dinastia há um tempinho, e ontem aconteceu, né? E eu admito, cara, que eu não esperava que o fim fosse desse jeito. Na verdade, era um mix de não esperava com não queria, entende? Porque as pessoas, às vezes, acham que eu, por ser torcedor do Thunder e tudo mais, as pessoas acham que eu odeio o Golden State, que eu quero que a franquia sucumba, que a franquia vá pro buraco, o que é uma grande de uma bobagem. Eu não odeio o Golden State. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu mais tenho por esse time é respeito, cara. É respeito. E como fã de basquete, eu também tenho uma admiração muito grande pelo que eles fizeram no esporte. Você gostando ou não, esse Golden State do Curry, do Clay, do Green e do Steve Kerr, esse Golden State mudou o jogo. Mudou o jogo para sempre, cara. O basquete se moldou ao estilo deles. Se o basquete é jogado do jeito que é hoje, é por conta do que esses caras fizeram. É por conta da revolução que esse Golden State causou. Isso é um fato, não tem como negar. Você pode não gostar desse estilo de jogo baseado em bola de três e tudo, mas essa é a realidade do basquete moderno. E o Golden State foi o responsável por isso. Quando a gente falar sobre times que mudaram uma modalidade, como, por exemplo, o Barcelona, do Pep Guardiola, o Ajax, do Cruyff, indo para o futebol americano, o 49ers, do Bill Walsh, né, que popularizou a West Coast Offense, que mudou para sempre o futebol americano. Tem muito time hoje que joga totalmente baseado na West Coast, que o Bill Walsh não foi quem criou, mas foi quem popularizou, juntamente ali com o Joe Montana, o gênio Joe Montana. Então, assim, quando a gente falar sobre esses times que revolucionaram uma modalidade, que revolucionaram o esporte, a gente vai falar sobre o Golden State. Para mim, nenhum time mudou tanto o basquete, revolucionou tanto o basquete como o Golden State. Aí a gente tem o Curry como a personificação dessa revolução, mas o Golden State, no geral, foi quem mudou o jogo. Sabe? Então, não tem como você diminuir o Golden State. Eu vi gente falando ontem, no vídeo que eu fiz depois do jogo,
Que dinastia? Nunca foi dinastia. Ai, não dominou do jeito que as pessoas falam. Gente, dominou sim. Dominou sim. E muita coisa. E muita coisa. Se não é o LeBron James, o Golden State teria tranquilamente conquistado uns 6 títulos. Esse Golden State, de Curry, Clay, Green e Steve Kerr, teria conquistado tranquilamente 6 títulos. É que o LeBron ele é tão bizarro que ele conseguiu dificultar a vida desse time. Conseguiu ganhar uma vez deles. E aí o Toronto ganhou outra. Mas se não é o LeBron, meu amigo, os caras tinham conquistado. Se não é a lesão do Klay Thompson, o Golden State tinha papado ainda mais. Sabe? O Golden State tinha totais condições de ter vencido em 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Se não existissem lesões, e se não existisse o LeBron James, o Golden State tinha ganhado todos esses títulos. Tinha ganhado tudo, bichão. Então foi uma dinastia, sim. Uma das maiores da história. É a maior dinastia da história da NBA? Ah, não. Por quê? Porque a dinastia Celtics foi absurda, ali com o Bill Russell. A dinastia Bulls foi absurda, 2 tripits. Uma coisa inacreditável. Tivemos aquela dinastia Lakers, dá pra dizer, né, que foi uma dinastia, a dinastia Lakers. E aí temos a era Magic e a era Shaq e Kobe. Então, tivemos várias dinastias. Dinastia Spurs, como é que eu vou me esquecer, cara? Dinastia Spurs, mais de 10 anos, sabe? Brilhando, vencendo, triunfando. Então, talvez o Warriors não tenha sido a grande dinastia da história, mas é uma das grandes dinastias. E não adianta querer diminuir. Não adianta querer não querer reconhecer a grandeza dos caras. Os caras são gigantes. Tanto que tanto Steve Kerr como Curry, Clay e Green vão ser Hall da Fama. Vão ser Hall da Fama, sabe? E então, assim, você pode não gostar, você pode odiar o Golden State, mas você tem que respeitar. E eu respeito muito o que eles fizeram. E ver essa era, ver essa dinastia acabar do jeito que acabou, com o time sendo, cara, trucidado pelo Kings no play-in, foi estranho. Foi estranho, mas a real é que não dá pra dizer que foi uma surpresa. Não foi uma surpresa. O torcedor do Warriors não ficou surpreso com o jogo de ontem. Disso eu tenho certeza, porque o que nós vimos ontem foi um mix de tudo de ruim que vimos durante toda a temporada do Golden State. Vimos um Warriors extremamente descuidado com a bola, cometendo uma tonelada de turnovers, coisa que aconteceu o ano inteiro e desde o ano passado. Os turnovers têm sido um problema nesse time. Vimos um Steve Kerr totalmente perdido, sem saber o que fazer, sem a mínima convicção nas suas decisões. Cara, ele começou o jogo com o Jackson Davis, que vinha bem, vinha jogando bem, tirou ele depois de uns 10 minutos e não colocou ele mais em quadra. Ele simplesmente deixou o Jackson Davis mofando no banco. Daí pro lugar, ele colocou o Kevin Looney, que durante toda a temporada foi pouquíssimo utilizado, perdeu muita minutagem, só que ontem o Steve Kerr resolveu dar minutos para ele, talvez na esperança dele anular os Sabonis como fez no playoff passado, mas a diferença é que nessa temporada o Kevin Looney assim, não jogou nem um décimo do que ele jogou no ano passado, entende? Botou o Kevin Looney, botou o Moses Moody para fechar o jogo, o mesmo Moses Moody que durante toda a temporada foi esquecido no banco na maioria dos jogos. Ontem ele resolveu dar minutos pro menino, sabe? Então assim, o Steve Kerr ontem ele estava totalmente perdido, ele não sabia o que ele queria fazer com o time.
Ele não sabia como ele queria que o time jogasse, sabe? E isso, assim, tanto na parte ofensiva como na parte defensiva. Teve um momento, eu acho que foi no segundo quarto. Foi no segundo quarto, que foi onde o Warriors conseguiu cortar a diferença. Ele mudou a marcação para a zona, deu certo. Só que depois que o King se adaptou à marcação, ele não soube o que fazer. Ele não conseguiu reajustar a defesa. E aí o resultado foi o Kings pontuando do jeito que quis. Kings pontuou do jeito que quis, cara, a partir do terceiro quarto. Kings fez o que quis e o Warriors só ficou olhando. Então, ontem o Steve Kerr, ele foi uma caricatura dele mesmo. Ele foi a personificação de tudo de ruim que nós falamos sobre ele durante toda a temporada. De longe, foi o pior ano do Steve Kerr no comando do Warriors. De longe foi o pior. Eu nunca vi o Steve Kerr ser tão criticado como ele foi nessa temporada. Não que ele não fosse criticado antes, mas nessa temporada foi uma coisa, assim, incrível. Incrível, assim, como ele foi criticado. E ontem, ele abraçou todas as críticas. Ele fez tudo de ruim que as pessoas criticaram ele. E vimos também um ataque que não teve nenhuma alternativa para além do Stephen Curry, o que foi um problema durante uma boa parte do ano, e isso considerando também o ano passado, a temporada passada. Desde a temporada passada, esse Warriors tem tido uma dependência enorme do Stephen Curry, e ontem foi isso. Tirando o Curry, assim, ninguém produziu. E, para fechar com chave de ouro, tivemos o Klay Thompson entregando talvez a sua pior atuação da carreira, cara. Assim, ontem o Klay estava irreconhecível. Ele teve jogos ruins nessa temporada, mas igual ontem, sim, eu não me lembro, cara. Ele não conseguiu pontuar, velho. Ele não conseguiu pontuar. Ele ficou, acho que 0 de 10 no field goal. 0 de 5 para 3. Pô, velho. Foi inacreditável o Klay Thompson. E é muito triste isso, porque esse pode ter sido o último jogo dele com a camisa do Warriors. E sair com essa sendo a última impressão é triste e é muito injusto para um cara que conquistou tudo que conquistou usando essa camisa. Estamos falando de um dos maiores jogadores da história do Golden State Warriors. Estamos falando de um dos melhores arremessadores da história da NBA. E esse cara pode ter se despedido dessa franquia que, assim, onde ele deu tudo para a franquia deu tudo para ele. Ele pode ter se despedido dessa franquia, entregando a sua pior atuação da carreira. Então, foi uma noite muito triste para os jogadores, para a comissão técnica e para os torcedores. Foi uma noite triste para o torcedor do Warriors. Mas, ao mesmo tempo, cara, foi uma noite simbólica, porque realmente marcou o fim desse grande bicho-papão da NBA. E, assim, quando eu digo que é o fim da dinastia, que acabou a dinastia, eu não estou dizendo que o Warriors nunca mais vai ser campeão ou que não vai conseguir ser competitivo nos próximos anos ou até na próxima temporada. Não é isso. Não é isso. Mas aquele Golden State que varreu, que dominou, que assombrou a NBA, esse Golden State não existe mais. E isso é um fato. Isso é um fato. E a pergunta que fica agora é: o que vai ser do Warriors agora? O time vai ter algumas decisões bem importantes para tomar
nessa off-season, e a principal delas é o que fazer com o Klay Thompson. O Klay, ele não tem contrato para a próxima temporada. O Warriors não estendeu o contrato dele, então ele vai se tornar agente livre. E ao que tudo indica, ele vai testar mercado. Depois do jogo, o Curry, o Green e o Steve Kerr falaram que o Klay tem que continuar, que o Warriors tem que renovar com ele, mas a real é que o Warriors talvez não possa fazer isso. Porque financeiramente, o Warriors, sim, cara, não tem muita mobilidade, velho. O time tá atolado em luxury tax. Para manter esse time competitivo, o Golden State, cara, se atolou em multas e multas e multas. Por quê? Porque teve que exceder o teto salarial durante todos os anos. Eu não me lembro a última vez que o Golden State esteve no positivo em termos de teto salarial. Eu não me lembro. Eu não me lembro. E beleza, uma coisa é você tá um pouquinho acima. Agora o Warriors mandou o teto salarial pro espaço. A NBA criou uma segunda luxury tax por conta do Warriors. Você tem noção disso? Você tem noção disso? O segundo teto da luxury tax foi criado por conta do Warriors. Então, assim, é um time que não tem muito o que fazer em termos financeiros. Porque, assim, Curry tem um salário enorme, merecido. Green renovou. Aí você tem o contrato do Wiggins, você tem o contrato do Looney, você tem ali o resto do time, você tem o Jonathan Kuminga, que beleza, tá em contrato de novato, vai ter que renovar daqui a pouco. Você tem o Muri na mesma situação. Você tem ali os outros caras, pô, Gary Payton ali e a galera. E você tem o Klay Thompson, que para renovar vai querer mais de 20 milhões de dólares. Aí você pode falar, ah, não, mas é só o Warriors trocar aí uma galera e abrir espaço no cap. Beleza, vai trocar quem? Porque tirando o Curry, o Golden State não tem ativos tão valiosos assim. Ah, pode trocar o Jonathan Kuminga, mas aí o futuro? A dinastia acabou, bichão. O Warriors precisa pensar no futuro. Vai trocar o Kuminga? Andrew Wiggins não tem valor de mercado. Draymond Green, não sei até que ponto ele tem um valor tão grande assim, por conta da idade. Por conta da idade. E existem muitas dúvidas sobre o quanto o Draymond Green pode render fora do sistema do Steve Kerr. Existem essas dúvidas. Kevin Looney, totalmente em baixa. É complicado, cara. É complicado. Então, assim, beleza, o time conseguiu se manter competitivo, foi campeão em 22, mas agora a conta chegou. Então, eu entendo que os caras querem que o Klay fique, mas talvez o Golden State não possa fazer isso. Não possa. E essa é só uma das decisões que essa diretoria vai ter que tomar durante a off-season. Porque o Stephen Curry, ele não vai sair. Ele não vai sair. Mas é foda você manter um cara desse sem dar para ele a possibilidade de competir, porque o Curry tem muito gás ainda. Eu vejo o Curry ainda conseguindo ser campeão. Só que para isso ele precisa de um time. Sozinho ele não vai conseguir. Sozinho ele não vai conseguir. Assim como sozinho, o LeBron também não vai conseguir ser campeão. Por isso que o Lakers investiu. Por isso que o Lakers reforçou o time. É difícil para um cara da idade do Curry, do LeBron, do próprio Durant, é difícil para esses caras carregarem um time sozinho ao título. Totalmente sozinho. Não dá. Não dá. O Kevin Durant não conseguiu no auge. Ele não vai conseguir agora. Por isso que ele precisa de bons companheiros de equipe. E a pergunta é, o Warriors vai conseguir dar isso pro Curry? Vai tentar fazer isso pelo Curry? E se for tentar, como que vai fazer sem ter espaço no cap?
sem poder fazer grandes investimentos, sem poder fazer grandes trocas. Como é que vai fazer isso? Então, vai ser uma off-season dura para o Golden State, mas esse é o momento do time, da franquia, sabe, pensar no futuro, porque agora um novo ciclo vai se iniciar. Aquele ciclo vitorioso, dominante, se encerrou ontem. E agora é pensar lá na frente. Mas é isso, gente. Quis aqui dar né, falar um pouco sobre o Golden State, sobre o fim dessa dinastia. E eu sei que para o torcedor pode ser difícil aceitar isso, mas é algo natural, gente. Ciclos começam e se encerram. E o ciclo da dinastia terminou. Agora é um novo ciclo. É um novo ciclo. Bom, se gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreve no canal para mais conteúdo. E para quem não quer perder nenhum jogo dos playoffs, para quem quer acompanhar todos os jogos ao vivo, recomendo que assine o NBA League Pass. Tá? O League Pass é o melhor lugar para assistir os jogos da NBA. Por lá você tem acesso a todos os jogos ao vivo e com a melhor qualidade possível. E se cadastrando no League Pass, usando o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo, você consegue assinar com desconto e com 7 dias grátis para testar. Então, você que não tem, vale a pena pelo menos testar, porque aí você não paga nada e você vê. Beleza, gostei? Você assina com desconto, coisa linda. Se não gostou, tá tudo bem, não vai ser cobrado nada de você, tá bom? Então, fica aí a dica e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.